Verdades que você precisa saber sobre a preparação para concurso público. Você quer saber? Quer saber mesmo? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando. Sou professor universitário e mentor de estudos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que você precisa saber sobre a preparação para concurso público. Tá? Então veja, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Normalmente eu trago conteúdos falando sobre estudos, né, sobre métodos de estudos. Hoje é um conteúdo sobre concurso público, tá? Mas aqui o objetivo não é te desmotivar. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo sobre motivação, que você precisa estar motivado para estudar. Então aqui o objetivo não é te desmotivar, pelo contrário, é que você tenha consciência de que a jornada de concurso público é uma jornada de altos e baixos, cheia de obstáculos, então que você precisa conhecer alguns desses obstáculos para você se fortalecer e encarar o processo com eficiência. Porque muitas pessoas, quando pensam assim, eu vou começar a estudar para concurso público, então pensa o quê? Pensa no bom salário, pensa na estabilidade, pensa na carreira, pensa na conquista, mas esquece do processo, esquece o que vem antes, que é uma preparação árdua, que tem alguns obstáculos, e aí por conta disso a pessoa chega despreparada e aí acaba desistindo, acaba não encarando o processo. Então por isso que esse vídeo de hoje é tão importante, para poder você ter consciência do que é que vem pela frente, se você está começando agora uma jornada para concurso público. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, deixa um comentário, porque semanalmente eu trago aqui conteúdos relacionados a estudos, a concurso público, a métodos de estudos e neurociência. Tá? Então se você gosta disso, se você está nessa jornada, me acompanha, porque o conteúdo aqui é de qualidade. E olha, a primeira coisa que você tem que ter consciência é o seguinte: se você está começando uma jornada de estudos, ou para concurso público, ou para uma residência médica, ou para o Enem, então sem planejamento a coisa vai ficar muito mais difícil. Não vai dar certo, tá? Principalmente se você é uma pessoa que tem um tempo escasso, que trabalha, que tem poucas horas por dia. Então o planejamento ele é obrigatório, tá certo? Porque é no planejamento que você vai ter consistência nos seus estudos. Você vai ter disciplina, porque você vai ter hora para fazer tudo. Você vai ter hora para estudar, vai ter hora para revisar, vai ter hora para resolver questão. Então isso te dá consistência. E, claro, te dá disciplina também. Então o planejamento envolve disciplina, envolve consistência e envolve feedback. Então se você não planeja os seus estudos, vai ser muito difícil você fazer o feedback. Ou seja, avaliar a sua evolução. E se você está numa jornada de estudos de longo prazo, você precisa acompanhar a sua evolução, você precisa ter esse feedback. Por quê? Porque o feedback ele diz o que está certo e o que está errado na tua jornada. Então se está certo, continua aqui. Se está errado, corrige e muda o rumo, tá? Então planejamento é fundamental. Outra coisa, como eu falei no começo, muitas pessoas elas só vê a aprovação, só vê o resultado e esquece do processo, tá? Então foque no processo. Se apaixone pelo processo de estudar, tá certo? Se apaixone pela jornada. Ou seja, se apaixonar pela jornada significa que você precisa ter consistência. Então mesmo que você tenha poucas horas por dia, mas se você tiver consistência, então você fazendo todos os dias, você vai estar sempre evoluindo. E aí essa evolução te motiva para continuar. Uma outra coisa que você precisa saber, tá? Renúncia faz parte do jogo. Então, pense que você está numa preparação para concurso público ou uma prova qualquer, assim, eu estou falando concurso, mas pode ser Enem, pode ser residência médica, pode ser OAB, etc. Então, é um tempo que você vai investir ali para você atingir aquele resultado, tá certo? Então, assim, eu não estou dizendo que você vai deixar de dormir, vai deixar de ter lazer, mas algumas coisas você precisa renunciar, como, por exemplo, ir para festas, né, se encontrar com os amigos. Então isso daí deixa para depois. Agora o que é que você não vai deixar de fazer? Você não vai deixar de dormir bem, você não vai deixar de ter um lazer com a família, de ir para uma praia. Isso você tem que fazer, mas aqueles prazeres da vida, como ir para uma festa, porque veja, se você vai para uma praia, se você vai ficar com a família, você se renova, você se volta, você termina isso renovado. Agora, se você vai para uma festa, beber, farrear, no outro dia você está morto. Então, isso atrapalha o teu processo.
entendeu? Então, renúncia faz parte do jogo quando o assunto é concurso público. Então, pensa o seguinte, você vai estar renunciando hoje, você vai estar deixando de fazer coisas que você gosta hoje para você ter o resultado lá na frente, tá? Então, depende de você ter esses resultados. Muitas pessoas, elas focam em estudar. Não foque em estudar, foque em aprender. Seja craque em aprender e não craque em estudar. Parece meio loucura isso, né? Mas veja, tem gente que fica, por exemplo, quantas horas por dia eu tenho que estudar? Meu concorrente está estudando tantas horas, eu tenho que estudar também isso. E não. Foque em estudar da forma correta. Foque em buscar um método de estudos. Foque em ajustar a sua rotina para você aproveitar melhor o seu tempo de estudos, tá? Então esqueça quantas horas por dia você vai estudar. É claro que isso é importante, não estou dizendo que não é. Mas muito mais importante do que a quantidade de horas é a qualidade dos seus estudos, tá? Então foque nisso. Porque veja, se quantidade de horas fosse tão importante, então só quem era aprovado é quem só estuda. Ou seja, a pessoa que estuda e trabalha, que tem poucas horas por dia, nunca iria conseguir ser aprovado numa prova. Entendeu? Então não é assim que acontece. Quem passa, tem o sucesso quem aproveita melhor os estudos, quem aprende o que estuda. Então esse é o jogo. Uma outra coisa que talvez você não queira ouvir, mas que é a realidade. Você vai ter muitas incertezas no processo. Você vai cair numa crise existencial. Poxa, será se é isso mesmo que eu quero? Será se eu consigo? Será se eu vou passar? Será se eu vou me frustrar com isso? Então é normal você ter essas incertezas, tá? Então tome consciência disso e se fortaleça com isso. Seja uma pessoa resiliente. Ou seja, a incerteza vai vir, mas você está preparado mentalmente. Concurso também é um jogo mental. Você precisa estar otimista e com uma mentalidade de crescimento para encarar esse processo e não fraquejar nas horas difíceis, né? Lembre-se que você vai ter altos e baixos. Então, na hora que chegar o momento ruim, não desista. Pelo contrário, se fortaleça, veja o que está errando. Se acontecer alguma coisa errada, veja o que está errando e conserte para você não errar de novo. Porque aí, se você fraquejar diante das dificuldades, o que pode acontecer? Pode acontecer de você pensar em desistir do seu sonho. Então isso pode passar pela sua cabeça em alguns momentos. Não, eu vou desistir, isso não é para mim, eu não consigo, é muito difícil. Então olha as crenças limitantes te impedindo de realizar os teus sonhos, tá? Então não caia nessa armadilha. Se você pensar nisso, então pare um pouco, reflita, se fortaleça e siga o jogo. Porque, como eu falei, uma jornada de estudos de concurso público é uma jornada de altos e baixos. E por último, e aí essa vai doer em você, tá? Porque muitas vezes você tem aquele sonho de passar no concurso público, você tem aquele sonho de, eu quero isso para minha vida. Mas muitas vezes a sua família não vai te apoiar, os seus amigos não vão te apoiar, o seu companheiro ou companheira não vai te apoiar. Aí dói, porque você se sente sozinho. Poxa, será se realmente eu estou fazendo errado? Será se todo mundo está certo? Só eu que estou errado? Então não caia nessa armadilha, tá? Lembre-se que só você sabe quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos, tá? Mesmo que seja uma pessoa muito próxima de você, mas às vezes ela não entende o que passa na sua cabeça, tá? Então não fraqueje e seja forte nessa hora, porque eu acho que é um momento muito difícil, né? Quando você está ali buscando se automotivar, porque estudar é difícil, estudar dói, estudar cansa. E aí vem uma pessoa que para você, rapaz, desiste disso, rapaz, você não vai ter futuro não. Você não sabe nem se vai estudar ou se vai ser aprovado, tá? Então cuidado com isso, tá? Muitas pessoas não vão te apoiar, mas acredite no seu sonho e vá até o fim. Se você está numa jornada dessa de concurso público, uma jornada árdua, você precisa ter instrumentos, tá? E um instrumento muito poderoso que você vai ter é o meu livro, que é o livro Código da Aprendizagem. Porque aqui eu trago ferramentas para você aprender mais em menos tempo. Eu trago formas de você planejar os seus estudos, eu trago o meu método de estudos que eu desenvolvi e eu trago formas de você potencializar o seu aprendizado. Então, adquira esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode comprar o livro físico ou pode comprar o Kindle. Você pode comprar pela Amazon, tá? Eu vou deixar o link da Amazon, que aí você adquire. E além disso, eu tenho o meu curso também, que é o curso Código da Aprendizagem, que é uma jornada bem mais completa, que eu vou deixar também um link aqui, que é uma jornada que o investimento é um pouco maior, mas a ferramenta também é mais poderosa, porque eu pego na sua mão e te ajudo a
percorrer esse caminho e te ajuda a combater as adversidades, tá certo? Então, invista no seu conhecimento, que a chance de você ter resultados é muito maior, tá? Então, até mais, tchau, tchau.